Bom dia, hoje a nossa meditação é em Lucas 23, que diz assim: Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiu cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então aqui nós vemos o Jesus já na mão das autoridades para ser julgado. E ele continuou. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhes haveria fazer algum sinal. E interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Então Herodes estava pensando que Jesus, ao estar presente dele, ia fazer milagres, coisas sobrenaturais. Mas Jesus manteve-se calado. Aí nós vamos aqui por 23, que diz assim: Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então aqui o povo começou a clamar, a gritar para que soltasse Barrabás. Como eles dizem bem aqui. Mas a toda a multidão clamou a uma dizendo: Fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Então eles preferiram que soltasse Barrabás e crucificassem Jesus. Mas tinha que acontecer dessa maneira, porque estava escrito. Não poderia acontecer de maneira diferente. Se Jesus, eu fico às vezes me perguntando, e se Jesus não tivesse sido preso, crucificado, morto, será que a humanidade teria salvação? No meu ponto de vista, eu creio que não, já estaríamos todos condenados. Mas Deus deu o seu único filho, seu primogênito, para que morresse morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então aqui você vê a multidão aos gritos pedindo que Jesus fosse crucificado e que Barrabás fosse solto. As mulheres batiam no peito e o lamentavam. Que quem escreveu esse texto foi Charles Haddon Spurgeon. Elas lamentaram a inocência maltratada, a bondade perseguida, o amor ensanguentado, a mansidão prestes a morrer, mas o seu coração tem uma razão mais profunda e mais amarga para lamentar. Meus pecados foram os açoites que lancelaram aqueles outros benditos, os espíritos que corroaram sua cabeça ensanguentada. Meus pecados clamavam: crucifica-o, crucifica-o. E colocaram a cruz sobre seus grandes ombros. O fato de ele ter sido morto já é suficiente para causar um pesar eterno. Porém, o fato de eu ter sido responsável por sua morte traz um sofrimento maior ainda, um sofrimento infinitamente mais profundo do que essa pobre fonte de lágrimas é capaz de expressar. Não é fácil imaginar porque aquelas mulheres o amaram e choraram, no entanto, elas não podem ter sido um motivo maior do que o meu coração para amar e sofrer. A viúva de Naim recebeu seu filho de volta,
mas eu ressuscitei para uma nova vida. A sogra de Pedro foi crucificada de uma febre, foi curada de uma febre, mas eu fui curado de uma praga muito maior que é o pecado. Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, mas de mim ele expulsou uma legião. Maria e Marta foram agraciadas por suas visitas, porém ele habita em mim. Sua mãe carregou-o no ventre, mas Cristo está sendo formado em mim. A esperança da glória, se ainda de vida para com ela, não é maior que a daquelas mulheres, que elas tampouco me superam em grande ou pesar. Então aqui nós vemos aqui o que o Charles Spurgeon falou a respeito de tudo aquilo que ocorreu com Jesus, de como ele é, do que ele e como ele é para nós. Ele doou, não é difícil imaginar, porque aquelas mulheres o amaram e choraram. No entanto, elas não podem ter sido um motivo maior que o meu coração para amar e sofrer. Então, Jesus, ele amou, Deus, ele nos amou muito mais para doar o seu filho, entregar para que ele fosse crucificado. E Jesus, bem aqui tem um que fala assim: o que o ladrão salvo pregaria no céu? Deus, às vezes, coloca-nos bem ao lado de Jesus, como ladrão. Passei a maior parte da minha experiência vivendo de forma egoísta e desenfreada. Eu amava mais o prazer do que a Deus. Entretanto, ali estava eu, bem ao lado de Jesus, em um dia que seria lembrado por toda a eternidade. Aqui ele está se referindo àquele ladrão que veio se arrepender na cruz, que reconheceu que ele era pecador e que Jesus estava ali, mas era inocente. Um dia você também se verá nessa posição. Quando isso acontecer, ouça as palavras do Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só. Mesmo Jesus estando ali naquela cruz, olhando para aquela multidão que estava ali, multidão essa que gritou para que ele fosse crucificado. E ele disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, Jesus perdoou, porque ele veio para todos. Ele não veio só para mim, ele veio para toda a humanidade. Mas muitos os rejeitaram no passado e continuam rejeitando no presente. Medita na Bíblia. Tira um tempo para tu ler a palavra do Senhor. Tira o dízimo do teu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nosso manual é a Bíblia. Dá um passo para Cristo. Hoje, amanhã pode ser muito tarde. Então, que o Senhor Jesus venha te abençoar nesse dia, você e toda a sua família. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe.